Você vai ouvir a partir de agora o depoimento da irmã Lara Silva, da IPFD, membra a larga distância, residindo no estado de Minas Gerais. Ela que veio fazer o seu depoimento sobre o dia chamado e comemorado o Dia das Crianças e do Cosmo Damião, e de uma imagem da padroeira da Igreja Católica. Aqui ela conta uma experiência obscura na sua vida, na qual ela teve quando ainda era criança. E ao ouvir uma mensagem de pregação com o nosso pastor presidente, pastor Eduardo Santos, ela sentiu no seu coração o desejo de compartilhar esta experiência com todos os irmãos. Todos os pais, as nossas crianças, sejam alertados com este depoimento. Ouça agora esse depoimento da irmã Lara Silva. Eu cumprimento a Igreja de Cristo, a Noiva do Cordeiro, com a mais doce, santa, bendita e gloriosa paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a palavra do nosso Deus no livro de João, capítulo 8, versículo 36, nos diz: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, o motivo de eu estar mandando esse áudio, na verdade é um pequeno testemunho que eu vou estar relatando aqui, porque hoje, no caso, é dia 12 de outubro, comemorado no país, o Dia das Crianças, e da tal padroeira. Irmãos, eu vou gravar esse áudio em alerta, tá? Aos pais, em alerta, aleluia, aos avós, aos tios, todos aqueles que têm crianças, que têm adolescentes, e até mesmo aos irmãos, que muitas das vezes algumas coisas das nossas vidas passam desapercebidas, e quando nós nos damos conta, muitas vezes já é tarde, ou então é um problema muito grande que foi armado. Irmãos, há muitos anos atrás, eu ainda era menina, eu tinha 9 anos de idade. Eu tinha saído da escola onde eu estudava com umas três colegas, e estava vindo para casa. Irmãos, naquele momento vieram, se eu não me lembro até hoje, 2 rapazes muito alegres, muito sorridentes. Chegaram, cumprimentaram e ofereceram doces, eu não me esqueço que eram balas e pipocas. Mas eu fiquei muito feliz com aquilo, muito inocente, e aceitei e comi aquilo. E na hora que o rapaz me deu aquelas guloseimas, ele falou sobre Cosmo e Damião. Eu achei interessante falar sobre Cosmo e Damião, não sabia o que era, mas na inocência, irmãos, a gente faz coisas que só depois a gente entende, Mas a misericórdia do Senhor nosso Deus é muito grande, o Senhor me alcançou, e por isso hoje eu estou aqui. Se não fosse a misericórdia do Senhor nosso Deus, com certeza eu já não estaria mais nessa terra. Irmãos, eu comi, muito feliz, nem levei para casa, porque tudo que eu ganhava eu levava para casa para meus irmãos mais novos. Eu não levei, comi tudo aquilo ali, aquelas balas, pirulito, pipoca. E quando eu cheguei em casa, eu contei para minha mãe, eu falei: mãe, a gente tava vindo da escola, aí um rapaz parou a gente na rua, era uma rua movimentada, e deu bala e eu aceitei. Ela falou: olha, isso é coisa de Cosmo e Damião, não tem pegado isso não. Eu falei: mas irmãos, passou. Irmãos, a partir desse dia começou o meu sofrimento. Irmãos, naqueles dias mesmos eu comecei a não conseguir mais dormir. Irmãos, eu deitava, eu fechava os olhos, irmãos, eu via demônio, era demônio de várias formas, vinha na minha mente, eu via aquilo, eu tampava, eu cobria a cabeça com cobertor de medo e continuava vendo aquela coisa gritando no meu ouvido, aquela agonia, irmão, eu naquele desespero, irmão, eu ficava doida, e até que eu pedi minha mãe até para dormir com ela na cama, e a minha mãe ficou muito nervosa comigo, porque eu não era pequenininha, eu já era grande, mas era um medo, irmão, era um medo sobrenatural. E aquilo ali foi se alastrando. A minha família, irmãos, eu falo, que já da herança genética, porque eu sou, por parte de pai, eu sou neta de benzedeira, E na parte da minha mãe, como também a parte do meu pai, nós éramos católico, apostólico, macumbeiro, romano. Porque tudo tinha que ter um terreiro, tinha que ter um centro. Então a minha mãe, ela comentou com uma tia minha, aí comentou com uma conhecida dela, aí a conhecida dela falou que conhecia um benzedor, mas o benzedor era bom demais, que pudesse levar, que tinha certeza que ia dar pro final do meu problema. Ô irmão, se o trem já estava feio, o trem piorou. Fui. Esse homem até faleceu, teve uma morte muito sinistra,
Irmãos, depois que eu fui nesse benzedor, ela chamou até assim o Rock. Irmãos, o negócio estava feio, ficou pior ainda. Irmão, aquilo ali entrou assim a era de sofrimento na minha vida. Eu era uma criança, irmãos, e de repente, eu não sei explicar para os irmãos como, a gente sabe que é uma coisa espiritual, mas entrou um ódio, mais um ódio tão profundo no meu coração, que era uma coisa assim, era de dimensões, hoje eu vejo, né, ser adulta, pela misericórdia de Deus, que era um ódio de dimensões absurdas, irmão. Mas assim, qualquer coisa que me irritasse, me levantava um ódio, mas uma gana de sangue que não tinha explicação. Nesse, irmãos, foi passando o tempo, passado mais ou menos uns 5 anos, o meu pai se converteu, ele se converteu na igreja pentecostal Deus é Amor, né? Na época a igreja ainda era uma igreja de doutrina, e em casa era assim, minha mãe levava escondido, né, nesses terreiros, essas coisas assim, caçar libertação, caçar alguma melhora para mim, porque, irmãos, eu era uma criança que até um homem adulto tinha medo de mim. Quando eu estava tranquila, não tinha nenhum problema, irmão, mas quando eu ficava nervosa, irmãos, um adulto tinha medo de mim, para os irmãos ter noção do ódio que me subia, do que eu virava. Os meninos na rua, né, a gente era criança, a gente vai crescendo, vem a outra geração, eles tinham medo de mim. Irmãos, pensa num ser humano que era bravo, que era nervoso, que era raivoso. E eu, criança, irmãos, quando uma pessoa me irritava, eu falava com a pessoa tranquilamente. A vontade de te destruir, de comer sua carne, de beber seu sangue. E eu gritava com as pessoas, irmã, ninguém se atrevia a me enfrentar. E podia ser coisa mínima. No meu normal, como criança era normal, mas só não podia me irritar. Irmãos, e assim foi sucessivamente, da minha adolescência. Quando meu pai se converteu, como falei para os irmãos, né? Quando eu falo antigo IPDA, por causa da questão da sã doutrina do Senhor, ele passou a me levar. Irmãos, pensa num ódio que subiu. Irmãos, eu caía, se eu fosse na igreja 10 vezes ao dia, 10 vezes eu caía possessa. Irmãos, quem conhece a igreja pentecostal Deus é Amor, daqui, a sede, né, daqui de Minas Gerais, fica na Avenida Amazonas, aqui em Belo Horizonte. Irmãos, eu não precisava de entrar na igreja para cair endemoniada, eu caía do outro lado da avenida. Irmãos, eu chegava na Deus é Amor, que eu botava os pés, né, naquela época era uma época de jejum, de oração, de santificação, infelizmente isso hoje, né, tá acabando. Irmãos, o pé estava caindo. Irmãos, chegava momentos que eu estava tão possessa, irmãos, que precisava de 6, 7, 8, até 10 obreiras para tentar me segurar, para levar, para receber oração. Quem conheceu a sede, né, daqui de Belo Horizonte, na época os bancos eram bancos de madeira maciça, bem pesada. E aqueles bancos que cabiam, acho que 8, 10 pessoas, era um banco bem grande. Irmãos, quando eu caía, as pessoas relatavam que aqueles bancos faltavam voar. Era banco que voava para frente, banco que voava para trás, de tão oprimida que eu era. Quero que os irmãos pensem na situação daquele jovem gadareno quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Que a palavra de Deus fala que ele era preso por correntes, tão oprimido que era. Irmão, eu estava naquele caminho. Se não fosse aquilo, seria pouca coisa menos pior. Irmãos, e foi uma fase de opressão. Eu frequentei a Deus é Amor contra a minha vontade, porque eu odiava. Mas eu odiava do profundo do meu coração essa doutrina do Senhor. E eu caía possessa, eu ficava desesperada, porque é uma coisa, só quem passa por isso que sabe, irmãos. Irmãos, a Deus é Amor teve 2 homens, hoje todos recolhidos pelo Senhor, um pelo presbítero José Borges, para quem é antigo de Deus é Amor deve saber quem é, e o saudoso missionário Davi Miranda. Irmãos, quando o pastor José Borges vinha aqui, porque ele fazia campanha na Amazonas, eu ia. Às vezes contra a vontade, às vezes eu ia escondido, porque eu queria ser liberto, mas eu não queria nada com Deus. Eu queria uma libertação para ficar livre no mundo. Irmãos, eu olhava para aquele homem, eu falava, Deus, que vontade de comer a carne desse homem, beber o sangue desse homem, de tanto ódio que eu tinha daquele homem. Irmãos, eu entrava na igreja, que eu olhava para o altar, era só olhar, eu estava no chão, gritando, berrando, dando trabalho. Nunca consegui conversar com ele.
E da mesma forma tinha um ódio mortal do missionário Davi Miranda, era a mesma coisa, só que tinha uma coisa com o missionário. Eu não conseguia nem imaginar em matar aquele homem, era uma coisa assim, a gente sabe, né, irmãos? Eu não tô menosprezando o presbítero José Borges, não tô idolatrando ninguém, mas a gente sabe que a vida do homem com Deus, quanto mais consagrada, mais medo o inimigo tem, né? Na verdade, eu tinha um ódio e eu tinha medo. E tem dois sentimentos que eu tenho no meu coração. Quando eu me converti numa igreja mundana, depois o Senhor me resgatou para IPDA, né? Eu congreguei, hoje não congrego mais, congrego à distância na IPFD. Mas eu tinha dois projetos na minha vida. Era pedir perdão para o pastor José Borges, pro presbítero José Borges, pedir perdão para o missionário Davi Miranda. O missionário, por uma vez na sede, não consegui conversar com ele, quando o presbítero José Borges, quando eu soube do Senhor, já tinha recolhido. Mas é um sentimento que eu tenho, porque foram pessoas que só oravam, né, que clamavam em prol da salvação das almas, e era um ódio, irmãos, que os irmãos terem uma noção. Depois que o Senhor me libertou, hoje, irmãos, quando eu vejo aquelas rebeliões nos presídios, que a pessoa pega o outro, que fica vivo, que esquarteja, que mata, que arranca coração, hoje eu sei por que eles fazem isso, irmãos, porque eu tive aquele mesmo ódio no meu coração. Era um ódio, irmãos, que humanamente a gente não sabe descrever. Então, irmãos, eu frequentei 10 anos a Igreja de Deus Amor só caindo, né? Depois do Senhor, eu aceitei Jesus numa igreja mundana, e depois do Senhor, pela misericórdia dele, eu que tinha ódio da sã doutrina, hoje eu amo. Eu não sei nem expressar o amor que eu tenho pela doutrina santa do Senhor, nosso Deus. E tudo isso começou, irmãos, quando eu aceitei aquelas balas que eram oferendas que eu não sabia, né? Aquelas pipocas de Cosme e Damião. Então, irmão, eu contando rapidamente esse áudio aqui, esse testemunho, não tomar muito espaço, muito tempo, que os irmãos, né, as irmãs que têm filhos, netos, que têm crianças em suas vidas, orem por eles, orientem, irmãos, a não aceitarem nada de glossação, principalmente nessa época de setembro, essa época de outubro, né? Nada dessa questão de aceitar bala, guloseima, irmãos, para que as vidas das crianças não sejam tão destroçadas como a minha foi. Irmãos, hoje eu vejo esses presídios tão cheios, filhos dando tanto trabalho, irmãos. Às vezes os pais, aquele desespero, não sabiam porquê. E quando eu me converti, o Senhor Espírito Santo me deu entendimento por que a minha vida chegou naquele nível. Irmãos, pensa numa pessoa que tinha ódio. Pensa num ser humano que foi oprimido. Irmãos, uma coisa só Jesus. Eu só tenho que agradecer ao Senhor pela libertação dele. E orientar, né, alertar os irmãos que tomem cuidado. Hoje é 12 de outubro. Eu estava aqui no meu trabalho e o Senhor, né, me mostrou, eu abri o celular, estava lá a aplicação do pastor Eduardo Santos para comemorar ou não o Dia das Crianças, e o Senhor Espírito Santo me tocou de fazer esse pequeno testemunho. Irmãos, o Dia das Crianças, todos os dias é Dia da Criança, porque criança é uma bênção nas nossas vidas. O Senhor Jesus, certa passagem bíblica, ele estava, os crianças foram chegar perto dele, né? Os discípulos tentaram impedir, o Senhor Jesus falou sobre as crianças, né? E quando ele falou que deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então, irmãos, desde criança, evangelize seus filhos. Irmão, mas eu converti, meus filhos já eram grandes, já eram indo para adolescência, já eram mais crescidinhos, irmãos. Tudo neste mundo tem algum propósito de Satanás. A gente vê alguns brinquedinhos e tanto brinquedo, tanta mochila e roupa e aquilo outro, e você vê lá desenho tal e tal de tanta coisa, irmãos. Irmãos, vigiem em tudo que os irmãos for comprar para seus filhos. Vigiem, irmãos, com comemorações. Hoje não é dia de comemorar dia de criança, não. Esse dia não nos pertence.
Irmãos, dia 12 de outubro é ligado ao quê? É ligado justamente, irmãos, esse demônio que é chamado de padroeira do Brasil. A gente vai olhar dentro fazer um estudo sobre essas comemorações, a gente vai ver que outubro, lá nos Estados Unidos, no final do mês já é Halloween, que é o Dia das Bruxas, mas não começa no final do mês, começa já cá em setembro, quando começam a comemorar a data de Cosme e Damião. Aí entre outubro traz essa falsidade, essa mentira toda. Irmãos, Cosme e Damião é de terreiro. E quem que dá os docinhos? Cosme e Damião, que pega quem? As crianças. E Satanás, irmãos, ele conseguir pegar uma criança, ele consegue destruir vidas. Quantas crianças estão no crime? Quantos criminosos começaram a vida do crime na infância, irmãos? Quantos filhos de crentes dão um trabalho, uma coisa horrorosa, irmãos, mas vai ver o que aconteceu lá atrás. Então, irmãos, esse pequeno testemunho é um alerta para os irmãos, minhas irmãs, um alerta para aqueles que têm filhos. Ah, irmã, mas se eu não der um presentinho para meu filho fica triste. Tenha sabedoria, dobre o joelho no chão, põe a boca no pó e busca do Senhor nosso Deus sabedoria para saber como não presentear um filho, explicar para ele: ó, meu filho ou minha filha, não vou te dar presente hoje porque essa data não é do Senhor nosso Deus, essa data é demoníaca, porque todos os dias é seu dia, porque você é uma bênção do Senhor nosso Deus. Ah, irmãos, ele faz aniversário no dia 2 de outubro, explique para ele que aquele presente do aniversário dele não é comemoração de nenhuma entidade, de uma data especial. Irmãos, vigiem, zelem pelos seus filhos, para que seus filhos não tenham uma vida de sofrimento espiritual como eu tive. Irmãos, tentei suicídio, irmãos, mas era com um desespero, uma dor, uma angústia, um ódio, sentimentos tão misturados que hoje, já adulta, eu ainda tenho dificuldade de entender. Mas tudo começou, irmãos, com simples guloseimas e pipocas. Antes disso ter acontecido, irmãos, eu já tinha realmente, não que eu tivesse problemas espirituais, mas como eu falei para os irmãos, eu sou neta de dias vencedores. Satanás, ele sempre fica na família querendo pegar um. Então, irmãos, não dê brecha. Ensine aos seus filhos o caminho que eles devem andar. E o caminho dos nossos filhos, irmãos, das nossas crianças, netos, sobrinhos, é o caminho do Senhor. São as veredas de justiça do Senhor, nosso Deus. Então, irmãos, eu termino esse testemunho. Agradeço aos irmãos. E que a paz do Senhor seja sobre suas vidas. Busquem do Senhor, irmãos, sabedoria, direção. E quando o irmão vê que alguma coisa está errada com seus filhos, que os filhos estão estranhos, não vai bater, não. Vai para o joelho, irmãos. Porque alguma coisa está acontecendo, os irmãos não estão percebendo. Eu costumo dizer que as pessoas pensam que o inimigo é bobo. Não, irmão, ele é astuto, ele é sagaz. Bobos são muitos pais e muitas mães que chegaram até mesmo a perder os filhos porque não perceberam que Satanás estava agindo. Mas quando foram perceber, se é que perceberam, já era tarde demais. Então, irmãos, mais uma vez eu peço aos pais, às mães, cuidem de seus filhos, orem, jejuem, zelem. Não tenham medo, irmãos, de rejeitar essas datas demoníacas. Porque, irmãos, o que não provém do nosso Deus, provém de Satanás. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Eu agradeço, irmãos, a paz do Senhor Jesus, a todos os amados irmãos, em nome do Senhor Jesus.